Muitos anos se passaram de escravidão no Egito e parecia que o Senhor Jeová havia esquecido as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O povo, como que ovelhas desgarradas, não possuía mais esperanças. Muitos já não acreditavam na existência do Deus de seus pais. Outros nasceram sem sequer ouvir falar dele. O povo de Jeová servia aos caprichos dos egípcios como escravos. Mas os israelitas, mesmo sem reconhecerem, recebiam as bênçãos do soberano do universo a ponto de se tornarem maiores e melhores do que os seus senhores. Moisés foi atraído por uma moita de sarça que estava queimando, mas não se consumia. Então ouviu a voz de Deus chamando para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? Dirás, o Eu Sou me enviou a vós. Não demorou muito para que todos conhecessem o poder do Deus que falou com Moisés na sarça. 10 terríveis pragas arrasaram o Egito e finalmente o povo saiu livre. Em direção à terra prometida, acamparam diante de uma cordilheira montanhosa. Preciosas lições foram aprendidas por Israel no Sinai. O povo, porém, não era obediente a Deus. O tempo que passaram no Egito fez com que se acostumassem com os deuses daquela terra. Pelo fato dos egípcios não conhecerem o verdadeiro Deus, seus cultos eram ofensivos e imorais. Por esta razão, o povo de Israel ainda não entendia o caráter do ser invisível. Deus se compadeceu do povo, desejou estar presente no meio deles e ordenou a Moisés: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Na construção do santuário como a morada de Deus, Moisés foi instruído a fazer tudo segundo o modelo das coisas no céu. Deus o chamou ao monte e revelou-lhe as coisas celestiais. O santuário, também chamado de tabernáculo, com todos os seus utensílios, era apenas um modelo do santuário celestial. Sendo assim, Deus estaria sempre com eles. Também era plano de Deus que o povo de Israel compreendesse a maior de todas as lições. Ninguém pode viver com Deus e continuar pecando. Daí que o tabernáculo deveria ser uma escola que ensinaria todos os dias, através dos rituais, que pecado gera morte. Foi desta maneira que Deus ensinou o plano da salvação. O santuário era portátil e foi montado e desmontado 41 vezes até chegarem à Terra Prometida. Esse santuário terrestre, que era, em sentido especial, o lugar onde Deus morava com seu povo, era o mais sagrado da terra. Destinado a ser o centro de interesse de todo o mundo, o principal serviço do santuário era o sacrifício. Todo o sistema era uma profecia compacta do Evangelho que apontava para o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. A primeira lição que Deus queria ensinar a Israel por meio do serviço dos sacrifícios é que o pecado significa morte. Uma lição gravada diariamente. A cada manhã e tarde, durante o ano inteiro, um cordeiro sem defeito era oferecido em nome de toda a nação. Também eram trazidas pelo povo ofertas pelo pecado, ofertas de agradecimentos ou pacíficas. Em cada caso, se matava o animal e aspergia-se o sangue no local indicado. Sobre cada cerimônia e serviço estava estampada a lição: pecado significa morte. Deus afirmou em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Fica uma importante lição para nós hoje. Para alguns, a morte de Cristo parece ter sido algo desnecessário. Segundo eles, Deus poderia ter perdoado os pecados dos homens sem a necessidade do Calvário. A história do santuário, no entanto, afirma a verdadeira teologia da salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este deveria vir e morrer na cruz do Calvário. Somente com o derramamento do sangue de um inocente poderiam ser canceladas as faltas dos homens.
Você vai conhecer agora as dimensões do tabernáculo. O esquema do santuário consistia de um átrio medindo 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2,5 metros de altura. Era montado por colunas apoiadas em bases de bronze, sustentadas por cordas e vedadas com cortinas. Deste modo, demarcava-se os limites do santuário. O tabernáculo media 15 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Era dividido em 2 compartimentos chamados Lugar Santo e Lugar Santíssimo. Estes 2 compartimentos eram separados por uma cortina, com anjos bordados, representando as hostes celestiais, rodeando o trono de Deus. O tabernáculo representava que o ministério de Cristo deveria consistir de 2 grandes etapas. Na primeira fase, Jesus seria o sacrifício perfeito em favor da humanidade. Esta parte ele cumpriu aqui na terra. Na segunda fase, Cristo cumpriria um papel de intercessor pelos homens. Esta fase começou após a sua subida ao céu. O tabernáculo ensinava um evangelho prático, ilustrando de uma forma bem clara o plano da salvação. A cobertura feita de peles de animais representavam 4 diferentes aspectos do nosso Senhor. A primeira cobertura de pele de texugo, a mais externa de todas, sem adornos e sem atrativos, representava um Cristo sem formosura, como é visto por alguém que se aproxima dele pela primeira vez. A segunda, uma cobertura de peles de carneiro, que vinha em seguida, era pintada de vermelho, simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira, uma cobertura de peles de cabra, era normalmente de cor branca, representava o aspecto da confiança e também da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta, uma bela cortina, era uma cobertura inferior, ou seja, o forro do tabernáculo, que era constituído de linho fino, retorcido, azul, de púrpura e carmesim. Era vista somente pelos sacerdotes no interior do tabernáculo. Os querubins, bordados sobre ela, falam do céu, enquanto que o linho fino e a púrpura falam das riquezas reais. Aqui se encontra Cristo em glória, dentro do véu, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você vai conhecer agora os móveis do santuário. Cada peça do seu mobiliário representava algum aspecto da obra de Cristo. Vamos começar pelo altar dos holocaustos. Ele era quadrado, media 2,5 metros de comprimento e de largura por 1,5 metro de altura. Utilizado para colocar e queimar as ofertas, estava localizado no pátio em frente à porta de entrada. Representava o Calvário, onde Jesus deu a vida pelo pecador. O sacrifício matutino e vespertino, conhecido como sacrifício contínuo, representava a disposição de Cristo em favor do pecador. Quer o homem reconheça ou não a sua culpa como transgressor, Cristo já se ofereceu por ele. Várias espécies de ofertas eram oferecidas sobre esse altar, algumas inteiras, outras somente em partes. Entretanto, o pensamento principal com relação a esse altar era a oferta dos animais. Por exemplo, na oferta voluntária pelo pecado, o pecador trazia um cordeiro sem mancha, de 1 ano de idade. Confessava seu pecado colocando as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, simbolicamente fazia a transferência da sua culpa para o animal inocente que morreria em seu lugar. O cordeiro era degolado ao pé do altar do sacrifício pelo próprio ofertante. O sangue colhido numa bacia de ouro era passado para um recipiente menor. Era aspergido pelo sacerdote nas pontas do altar e jogado na sua base. A oferta era cortada em pedaços, simbolizando o Cristo que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Colocadas sobre o altar, a oferta era queimada como um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Estas cerimônias ensinavam as lições sobre justificação, redenção e reconciliação. Um comentário especial
se faz a respeito deste altar e da maneira como foi aceso. Uma chama procedente daquela luz resplandecente que inundava o lugar santo descia sobre o altar e ateava fogo aos sacrifícios. Essa chama milagrosa era um sinal, não somente da aceitação das ofertas e do estabelecimento da autoridade de Arão, mas da presença divina naquela habitação escolhida. O pátio do santuário simboliza também o primeiro estágio da vida do cristão, a justificação pela fé. Antes de seguir para o lugar santo com o sangue colhido no cadinho, o sacerdote passava pela pia de cobre no seguinte ritual. A pia de cobre, normalmente conhecida como bacia, estava localizada entre o altar e a porta do santuário. Simbolizava a purificação dos pecados e a presença do inocente. O sacerdote tinha que lavar-se antes de oferecer a oferta queimada e novamente antes de ir ao tabernáculo para prosseguir nos trabalhos. No Novo Testamento, a bacia de cobre está representada pelo Rio Jordão no batismo de Cristo e pelo tanque batismal, lugar onde o pecador dá testemunho público que aceitou a justiça de Cristo pela fé e crê que a morte de Jesus pagou o preço do seu pecado, reaproximando com Deus. Uma vez aceita a justiça de Cristo pela fé, o adorador sincero poderá compreender através dos símbolos do lugar santo o segundo estágio da vida do cristão, que é a santificação pela fé. À esquerda da entrada do tabernáculo estava o castiçal de ouro com 7 lâmpadas. Representava aquele que é a luz do mundo. Pesava cerca de 35 quilos. Em ouro maciço, tinha 1,5 metro de altura e 1 de largura. Logo podemos entender a aplicação. Não existe santificação sem a luz de Cristo e de sua palavra na vida do cristão. A mesa dos pães da proposição, um símbolo do pão que desceu dos céus. A cada sábado se colocava sobre a mesa 12 pães sem fermento, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ao mesmo tempo, simboliza também a Jesus Cristo, o pão da vida. Tinha o propósito de lembrar que é Deus que provê todas as nossas necessidades. O pão da presença, como também é conhecido, relembra a presença de Cristo na vida do crente, como principal alimento energizador na vida espiritual. O que fortifica o cristão no desenvolvimento de sua santidade é alimentar-se do pão da vida. A mesa dos pães da proposição relembra também o serviço da comunhão. Cristo disse em João 6,54: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O altar do incenso simbolizava o altar da família, o lugar secreto de oração ou qualquer outro lugar onde se ora a Deus. O incenso, subindo com as orações, representa os méritos de intercessão de Cristo e sua perfeita justiça. Desta maneira, o culto de seres pecadores torna-se aceitável diante de Deus. Do altar do incenso aprendemos muito sobre o poder da oração. Não haverá santificação sem oração. Assim, entendemos o cuidado que Deus tomou em demonstrar em símbolos perfeitos as lições de dependência necessária àqueles que querem galgar a perfeição em Deus. Dedicando tempo à oração, encontramos o poder para vencer o mal. Além do véu interior estava o Santo dos Santos, onde se centralizava o serviço simbólico da expiação e intercessão, e que formava o elo de ligação entre o céu e a terra. E isso é o que veremos agora a seguir. A Arca do Concerto. Você está agora no lugar santíssimo, de onde extraímos os princípios básicos da glorificação pela fé. A cobertura, chamada de propiciatório, sustentava 2 anjos querubins com as asas estendidas, representando o trono de Deus. O Shekinah era uma luz misteriosa que pairava sobre o propiciatório entre os querubins. Era a manifestação da presença de Deus. Dentro da arca se encontravam 3 símbolos: o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu
e as tábuas de pedra que se juntavam como as páginas de um livro. Se observarmos o diagrama do santuário, fazendo o encontro das linhas que garantem o seu esquadro, 2 pontos se destacam: o altar do holocausto e a arca da aliança. O primeiro fala da misericórdia, o segundo da justiça de Deus. Esta é a grande lição do santuário. Deus combinou justiça e misericórdia. Através de símbolos, demonstrou a perfeição do plano da salvação. Vamos falar um pouco sobre o ritual no lugar santo. O pátio externo da tenda da congregação, limitado pela sua cerca, representava a terra que testemunhou o toque dos pés de Cristo, o altar de sacrifício, o Calvário, a pia com água, o Rio Jordão. Cristo, em sua passagem e serviço na terra, cumpriu a sua missão na terra de Israel. Deixou o ensino do batismo ao passar pelo Jordão. Quando o sacerdote entrava na tenda da congregação, no lugar santo, estava desempenhando o que Jesus faria assim que deixasse a terra após ter cumprido a sua missão. O lugar santo, dentro da tenda, era um compartimento que media 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. No ofício diário do tabernáculo, o sacerdote entrava no lugar santo trazendo nas mãos uma porção do sangue do sacrifício e passava este sangue do cadinho para o aspersor que se encontrava sobre a mesa do pão. Com cuidado, aspergia o sangue diante do véu que separa o lugar santo do Santíssimo e aplicava o sangue nas pontas do altar de incenso, simbolicamente representando a transferência dos pecados para o tabernáculo. Durante todos os dias do ano, efetuava-se esta cerimônia. Após essa tarefa, entrava o sacerdote que oficiava o ritual mais importante e também o mais ambicionado pelos sacerdotes. Um deles era escolhido para a queima do incenso. O sacerdote escolhido entrava na tenda e ficava diante do altar e em frente ao véu do Santíssimo. A fumaça do incensário enchia os 2 ambientes e provocava uma manifestação de glória através do Shekinah na Arca da Aliança. Era um momento impressionante. O sacerdote, naquele momento, era o único ser em todo o planeta que testemunhava aquela manifestação da glória de Deus e, o mais importante, sem ser destruído por isso. Naquele momento, ele representava a humanidade que se aproximava de um Deus misericordioso e que, apesar do pecado do homem, estava propício a perdoar e ser amigo. Finalmente chegamos ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote efetuava uma cerimônia chamada o Dia da Expiação, consistindo da purificação do santuário. Todos os dias, o tabernáculo recebia parte do sangue das ofertas oferecidas pelos pecados. No dia da expiação, o povo afligia-se diante de Deus. Em torno do santuário, enquanto o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com uma oferta especial, o povo estava silencioso e pensativo. Este dia da expiação era conhecido como o dia do juízo. Todo aquele do povo de Israel que não participasse do cerimonial, afligindo-se diante de Deus, seria afastado do meio da congregação. O santuário na terra era uma semelhança do santuário celestial. As atividades feitas pelos sacerdotes no tabernáculo eram um exemplo das realizadas por Cristo no santuário celestial. O dia da expiação representava o que hoje seria o tempo de julgamento dos povos cristãos que aceitam o sacrifício de Jesus e procuram fazer a sua vontade. É um período especial que acontece nos céus precisamente no dia de hoje. Há uma profecia no capítulo 8 do livro de Daniel que fala de um período de 2.300 anos onde o dia da expiação é mencionado representando um tempo de juízo. Após este período, Cristo encerrará todas as atividades de intercessão e de julgamento, bradando: está feito. Então voltará à terra novamente.
Depois de conhecer estas maravilhas a respeito do que Cristo fez e está fazendo por você, do cumprimento de todo este impressionante plano de salvação ilustrado na doutrina do santuário, não é tempo de parar e pensar no período em que nós estamos vivendo? Muito em breve, Cristo concluirá o seu trabalho. Há uma eternidade à disposição de cada ser humano agora. Não seria este um bom momento para uma reflexão sobre algo tão importante? Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno.